Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Hoje comemoro a marca dos 43 vídeos já produzidos. Como vocês sabem, tudo começou com o livro que estou escrevendo sobre a história da ópera. Até agora, utilizei as pesquisas que já havia realizado anteriormente, mas a partir desse ponto, para cada roteiro que eu for escrever, precisarei desenvolver novas pesquisas. Por isso, para garantir um conteúdo de qualidade para você, passarei a publicar novos vídeos de 15 em 15 dias. Espero que continue me acompanhando nessa jornada. Agora, falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre André Campra e a Opéra Ballet. Expliquei algumas características desse novo gênero operístico e dei exemplo de obras que fizeram um grande sucesso entre os franceses. Hoje, vou continuar explorando a obra desse maravilhoso compositor francês e apresentar para você suas tragédies en musique, ou também denominadas tragédies lyriques. Vamos nessa? Campra ingressou no gênero tragédie lyrique em 1700. Sua primeira composição foi Ision, considerada na época uma das melhores óperas desde Lully. O compositor trabalhou com o libretista Antoine Danchet, que se tornou o seu parceiro mais constante. A obra foi também apresentada na Académie Royale de Musique, também conhecida como Opéra de Paris. Vamos ouvir um trechinho da segunda sessão da abertura de Ision? Perceberam que a sessão rápida, como expliquei no vídeo 26? 2 anos depois, em 1702, o compositor apresentou uma nova tragédie lyrique. Novamente, com o libreto de Antoine Danchet, Tancredi foi considerada uma obra-prima. Sua história tem como base o poema épico Jerusalém Liberata, de Torquato Tasso. Esse poema também inspirou Monteverdi, que em 1624 compôs Il Combattimento de Tancredi e Clorinda, obra sobre a qual falei no vídeo 17. Com um prólogo glorificando Luís XIV e 5 atos, o enredo de Tancredi se desenrola durante a Primeira Cruzada e apresenta um triângulo amoroso trágico. Tancredo, um cavaleiro cristão guerreiro, Clorinda, uma princesa sarracena guerreira, e Hermínia, filha do rei da Antioquia. Tancredo ama secretamente Clorinda. Clorinda também o ama, mas seu orgulho e lealdade ao seu povo a impedem de admitir seus sentimentos. Enquanto isso, Hermínia, filha do rei da Antioquia, é apaixonada por Tancredo, mas seu amor não é correspondido. O líder sarraceno Argante, também apaixonado por Clorinda, busca vingança contra Tancredo e pede ao mago Ismenor que crie uma floresta encantada para capturar e matar o cavaleiro. No último momento, Hermínia impede que Ismenor o mate. Clorinda também intervém e confessa seu amor, mas não pode entregar-se completamente a ele. Na batalha final contra os sarracenos, Tancredo enfrenta um guerreiro de armadura, cujo rosto permanece escondido pelo elmo. Sem saber sua identidade, o mata, descobrindo logo depois que se tratava de sua amada, Clorinda. Desesperado, é consumido pela culpa. Na versão original de 1702, Tancredo sai de cena à beira de um suicídio. Já na versão revisada de 1737, Clorinda agonizante perdoa Tancredo e lhe pede que nunca esqueça o seu amor, encerrando a ópera de uma maneira menos desesperada, mas ainda trágica. O libreto conciso foi acompanhado pela sobriedade musical de Campra. Os divertissements foram curtos e dramaticamente adequados à situação, não havendo nenhum
no quarto ato. Um novo e elevado nível de expressividade foi alcançado nas áreas e nos recitativos, como o recitativo de Clorinda ao morrer. Vamos assistir a um trechinho dele agora? Esse exemplo foi retirado do documentário sobre a performance historicamente informada de Tancredi, apresentada no Centro de Música Barroca de Versalhes. Campra a réussi dans son récitatif à donner à Clorinde le débit de quelqu'un qui est frappé à mort, qui peut à peine s'exprimer, il y a des silences sans arrêt jusqu'à la mort. Notaram como a simplicidade do acompanhamento enfatiza a vulnerabilidade da personagem, tornando a sua despedida ainda mais comovente? Infelizmente, não há muito registro de óperas encenadas de Campra no YouTube. Por esse motivo, o nosso próximo exemplo será exclusivamente musical. Vamos ouvir um trechinho da belíssima área Meus Olhos Deixem de Conter Suas Lágrimas, interpretada por Hermínia no terceiro ato. Nesse momento, ela lamenta que seu amor por Tancredo não seja correspondido e expressa sua profunda tristeza. Quanta delicadeza emocional nessa área, não? Notaram como a melodia melancólica expressa a dor da personagem? Vou deixar os links dos exemplos de hoje aqui embaixo para você. Em 1712, Campra compôs Idomenée, outra linda tragédie lyrique com libreto de Danchet. Idomenée é uma das composições mais marcantes de Campra. É um exemplo sofisticado da tragédie lyrique. Vamos ouvir um trechinho da área Esperança dos Infelizes? Aqui, Ilione, apaixonada por Idamante, rei de Creta, expressa sua angústia, esperança e sofrimento diante das adversidades. Sua área é um momento de profunda esperança e súplica. Musicalmente, combina a delicadeza melódica com uma linha vocal expressiva que transmite uma mistura de fé e vulnerabilidade. Uma beleza, não? É o exemplo do profundo poder emocional da música de Campra. Após a morte de Luís XIV, Campra
recebeu o apoio do regente Filipe II de Orleans. Foi então nomeado mestre de capela em Versalhes, retornando à música religiosa. Em 1731, com 71 anos, já reconhecido como uma das figuras mais importantes do meio musical francês, Campra retornou ao Opéra de Paris, assumindo o cargo de inspetor da Académie Royale de Musique. E para encerrar a sua carreira operística, em 1735, com 75 anos, compôs sua última tragédie lyrique, Achille e Deidamie, tendo mais uma vez como libretista o seu grande parceiro, Antoine Danchet. Que tal ouvirmos um trechinho da grandiosa música do prólogo? Infelizmente, a obra não teve o sucesso esperado e foi apresentada apenas 8 vezes. Os críticos da época reconheceram a elegância dos versos e a força característica da música de Campra. No entanto, apontaram que o enredo se diluía em um excesso de divertissement, enfraquecendo o impacto dramático da tragédia. Apesar do fracasso, a obra é considerada um exemplo notável da tradição da tragédie lyrique francesa. Mas será que alguém conseguiria superar Lully? Essa história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a tragédie lyrique de Campra, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!